Levei um tapa da minha esposa no meio de um jantar de negócios. Na frente de todos, ela disse que eu deveria ser grato só por estar ao lado dela. Naquele momento, eu percebi uma coisa assustadora. Eu tinha passado anos tentando conquistar um lugar onde ninguém realmente me queria. Então eu tomei uma decisão que, 3 anos depois, faria aquelas mesmas pessoas entrarem em pânico quando ouvissem meu nome. Meu nome é Rodolfo Moreira. E essa história começa muito antes do tapa. Eu cresci em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, filho de um contador que trabalhava para empresas do agronegócio e de uma professora de matemática que corrigia provas à mesa da cozinha até meia-noite. Não éramos pobres, mas também não éramos o tipo de família que aparecia nas festas da cidade. Éramos o tipo de família que fazia as contas para as famílias que apareciam nas festas. Desde cedo, eu aprendi que números não mentem. Pessoas mentem. Contratos mentem. Balanços maquiados mentem. Mas se você souber onde olhar, os números sempre contam a verdade. Aprendi isso aos 12 anos, quando meu pai me mostrou o balanço de uma fazenda que parecia próspera por fora e estava tecnicamente falida por dentro. Rodolfo, ele disse, qualquer idiota consegue parecer rico. O difícil é entender quem realmente é. Essa frase ficou comigo por muito tempo. Mais tempo do que eu gostaria de admitir. Me formei em administração com ênfase em finanças pela Universidade de Passo Fundo, terminei o curso entre os 3 melhores da turma, e fui contratado logo depois por uma consultoria financeira regional. Não era grande coisa, mas era honesto. Eu analisava empresas, identificava ineficiências, preparava relatórios. Era bom no que fazia. Talvez bom demais para o tamanho do escritório. Foi lá que conheci o Cláudio. Cláudio Farias tinha 15 anos a mais que eu, uma barba sempre por fazer e um jeito de falar pausado que no início eu confundia com preguiça. Levei 3 meses para entender que aquela pausa antes de responder não era lentidão. Era precisão. Cláudio nunca dizia uma palavra além do necessário, e cada palavra que dizia valia ouro. Ele tinha saído de uma grande gestora de investimentos em Porto Alegre depois de uma briga societária que nunca me contou nos detalhes, e estava montando uma operação própria, pequena e discreta, para identificar empresas em dificuldade financeira com ativos reais subavaliados. O modelo era simples na teoria: comprar dívidas, reestruturar, revender ou manter participação. Na prática, exigia um tipo de leitura analítica que poucos profissionais tinham paciência de desenvolver. Cláudio me chamou na minha sala certo dia, colocou uma pasta na minha frente e disse: "Você viu o que ninguém mais viu aqui dentro. Quando você estiver pronto para sair desse lugar, me liga." Guardei o cartão dele. E então conheci Helena. Ela apareceu numa tarde de sexta-feira, quando o pai dela veio até a consultoria resolver uma questão de auditoria. Helena tinha 26 anos, cabelo escuro, um jeito de entrar numa sala como se ela já soubesse que era a pessoa mais importante ali. Não era arrogância exatamente. Era mais como uma certeza que ela carregava desde criança, plantada por um pai que a criou acreditando que o sobrenome Carvalho abria qualquer porta no sul do Brasil. E abria mesmo. Ernesto Carvalho era dono da Carvalho Agroindustrial, uma empresa familiar fundada pelo avô dela que processava grãos, tinha contratos com cooperativas do interior e empregava pouco mais de 300 pessoas. Não era um império, mas era sólido. Ou parecia sólido. Helena e eu começamos a nos ver fora do contexto profissional quase sem querer. Um café depois de uma reunião. Um jantar que durou mais do que deveria. Ela era inteligente, engraçada quando relaxava, e tinha uma vulnerabilidade que aparecia só quando o pai não estava por perto. Eu me apaixonei por essa versão dela. Demorei muito para entender que essa versão raramente aparecia. Nos casamos 18 meses depois. Foi uma cerimônia grande, no padrão dos Carvalho, com 300 convidados e um discurso do Ernesto que durou 20 minutos e mencionou o nome de Helena 42 vezes. O meu nome ele mencionou uma vez, perto do fim, quando disse que estava feliz que Helena encontrou alguém de bom caráter para acompanhá-la. Acompanhá-la. Na época eu sorri. Bati palmas junto com todo mundo. Mas aquela palavra ficou martelando na minha cabeça naquela noite enquanto Helena dormia ao meu lado. Acompanhá-la. Como se eu fosse uma bagagem de mão. Útil para o embarque, mas não exatamente o destino. Logo depois do casamento, Ernesto me convidou para trabalhar na Carvalho Agroindustrial como analista financeiro sênior. Na prática, o título era bonito e a função era outra. Eu preparava relatórios que o diretor financeiro apresentava como se fossem dele. Eu identificava problemas operacionais que o conselho discutia sem me chamar para a reunião. Eu resolvia crises de fluxo de caixa às 3 da manhã e na manhã seguinte ouvi o Ernesto agradecer publicamente ao time financeiro, sem mencionar meu nome. Reclamei uma vez para Helena. Só uma vez. Ela ouviu, deixou eu terminar, e então disse com aquela calma que às vezes era gentileza e às vezes era descaso: "Rodolfo, você está na empresa da minha família. Isso já é uma oportunidade que a maioria das pessoas não teria. Você precisa mostrar valor antes de pedir reconhecimento." Mostrar valor. Eu estava mostrando valor havia 2 anos. Só que o valor aparecia com outro nome nas apresentações. Mas eu fiquei. Fiquei porque amava Helena. Fiquei porque achava que o reconhecimento viria com o tempo. Fiquei porque havia uma parte de mim, uma parte que hoje reconheço como a parte mais insegura e mais assustada, que acreditava que talvez ela estivesse certa. Talvez eu precisasse ser grato. Talvez o sobrenome Carvalho fosse realmente maior do que qualquer coisa que eu pudesse construir sozinho. Essa parte de mim quase me destruiu. A Carvalho Agroindustrial tinha um problema que eu via com clareza e que ninguém queria enxergar: a empresa estava crescendo no papel e encolhendo na realidade. Os contratos com as cooperativas eram bons, mas as margens estavam sendo corroídas por uma gestão de custos amadora.
O Ernesto havia feito 2 investimentos em expansão nos últimos 3 anos que consumiram reservas que a empresa não tinha como repor no curto prazo. A dívida com bancos havia triplicado. E o mercado de grãos estava dando sinais de uma correção de preços que poderia ser brutal para empresas que operam alavancadas. Eu preparei um relatório completo, detalhado, com projeções para 3 cenários diferentes: conservador, moderado e pessimista. No cenário pessimista, a empresa teria problemas sérios de liquidez em menos de 18 meses se nada fosse feito. Levei o relatório para o Ernesto pessoalmente. Ele leu as primeiras 2 páginas, colocou na mesa e disse: Rodolfo, eu aprecio o esforço. Mas você ainda é novo demais para entender como esse setor funciona. Deixe o planejamento estratégico para quem tem experiência. Saí da sala com o relatório embaixo do braço e uma sensação que eu só conseguiria nomear muito mais tarde: a sensação de alguém que vê o incêndio, toca o alarme, e assiste todo mundo desligar o alarme e voltar a dormir. Foi nesse período que as coisas com Helena começaram a mudar de textura. Não foi uma ruptura. Foi uma erosão. Pequenas coisas que sozinhas não significam nada, mas juntas formam um padrão que você só consegue ver quando olha para trás. Ela começou a me corrigir em público com uma frequência que ultrapassava a zona do carinho e entrava na zona do hábito. Comentários sobre como eu me vestia para eventos da família. Interrupções quando eu falava com os sócios do pai. Um jeito de me olhar nas reuniões que dizia, sem palavras, não complica. Eu recuava. Sempre recuava. Porque recuar era mais fácil do que o conflito, e porque alguma parte de mim ainda acreditava que aquilo era amor expresso de um jeito torto, e que com tempo e paciência a Helena que eu conhecera no começo voltaria. O jantar aconteceu numa quinta-feira de junho. Ernesto havia organizado um jantar na sede da empresa para apresentar 2 novos investidores de Porto Alegre que estavam considerando entrar como sócios minoritários. Era uma noite importante. Todo mundo sabia disso. Helena estava mais tensa do que o normal desde a tarde, porque o pai havia comentado na frente dos outros executivos que ela precisava apresentar melhor e ter mais presença de liderança. Foi cruel do jeito discreto que o Ernesto Carvalho era sempre cruel, sem gritar, sem chamar atenção, mas com precisão cirúrgica. Eu vi ela engolir aquilo à mesa do almoço e senti uma dor no peito que era metade empatia e metade reconhecimento. Eu conhecia aquela sensação. Era a mesma que eu carregava há 2 anos. Naquela noite, a mesa estava posta para 12 pessoas. Os 2 investidores, Eduardo Meirelles e seu sócio Renato Braga, eram homens de meia idade com aquele ar de quem já viu muita empresa boa afundar e muita empresa ruim ser salva por escolhas certas na hora certa. Ernesto estava no seu melhor modo de anfitrião, voz grave, histórias bem calibradas, vinho caro. Helena estava ao meu lado, ombros tensos, sorriso treinado. A conversa foi bem por quase 2 horas. E então Ernesto fez o que Ernesto fazia quando bebia um pouco além do confortável, começou a dar cutucadas que pareciam elogios mas não eram. Olhou para Helena durante uma discussão sobre expansão de mercado e disse, com aquele sorriso que não chegava aos olhos: Helena sempre foi mais emocional do que estratégica. Herdou isso da mãe. A mesa ficou em silêncio por meio segundo. Eu senti Helena endurecer ao meu lado. E então, sem pensar, sem calcular, por puro reflexo de 2 anos e meio tentando proteger uma mulher que às vezes parecia não querer ser protegida por mim, eu disse: acho que a Helena tem demonstrado bastante visão estratégica na gestão das cooperativas do Sul. Os números do último trimestre falam por si. Foi uma frase simples. Direta. Factualmente correta. Helena se virou para mim. E eu vi nos olhos dela não gratidão. Não alívio. Vi vergonha. Vergonha de mim. Do jeito que eu havia falado. Do momento que eu havia escolhido. Ou talvez do simples fato de que eu havia falado, de que eu havia existido ali, de que minha voz havia preenchido aquele silêncio como se eu tivesse o direito de fazer isso. Rodolfo. A voz dela era baixa, mas cortava. Você sempre acha que pode resolver as coisas, não é? Sempre acha que sabe mais. Helena, eu só estava. Para. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia tomado uma decisão. Você não entende nada do que acontece aqui. Nunca entendeu. Você deveria ser grato só por estar sentado nessa mesa. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Mais pesado. Mais longo. Alguém mexeu num talher. O som foi alto demais. Então a mão dela se moveu. Não foi um tapa ensaiado. Foi o tipo de gesto que acontece quando alguém está tão dentro de uma emoção que o corpo age antes do cérebro ter chance de vetar. A palma dela encontrou meu rosto com uma clareza que os 12 anos seguintes não conseguiriam apagar. Não foi forte. Mas foi público. E no mundo dos Carvalho, público era tudo. Eu não me movi. Olhei para a mesa. Os investidores olhavam para os pratos. Ernesto olhava para o vinho. Ninguém parecia surpreso. E foi isso que me partiu ao meio, não o tapa em si, mas o fato de que ninguém na mesa pareceu surpreso. Como se aquilo fosse apenas mais uma coisa que acontecia com Rodolfo Moreira. Me levantei devagar. Dobrei o guardanapo. Coloquei na mesa com cuidado. Olhei para Helena uma última vez, e ela havia desviado o olhar, olhava para o copo d'água dela com uma expressão que eu não sabia interpretar naquele momento. Hoje eu sei que era vergonha de si mesma. Mas na época eu só senti o vazio. Saí da sala sem dizer nada. No corredor, parei por um segundo com a mão na parede e respirei fundo. O coração estava acelerado, mas minha cabeça estava estranhamente quieta. Não havia raiva. Não havia choro. Havia apenas uma clareza fria e assustadora, como quando você olha por uma janela numa madrugada de inverno e percebe que do lado de fora está tudo congelado.
Peguei o casaco. Saí pelo estacionamento. Liguei o carro. E fui para casa. Levei 40 minutos para fazer as malas. Não todas as malas. Só o necessário. Algumas roupas, os documentos, o notebook, o HD externo onde eu guardava anos de análises financeiras e relatórios que havia feito para Carvalho sem nunca receber crédito. Fui metódico. Desliguei o carregador do celular da tomada, dobrei as camisas, fechei o zíper devagar. Na mesa de cabeceira havia nossa foto de casamento. Eu olhei para ela por um tempo. Não sei quanto tempo exatamente. Depois fui até a pia do banheiro, tirei a aliança do dedo, e deixei ela ali. Com cuidado. Não com raiva. Com uma espécie de respeito pelo que aquilo havia significado um dia, antes de virar apenas mais uma coisa pela qual eu deveria ser grato. Peguei a mala. Apaguei as luzes. Fechei a porta. Liguei para Cláudio às 11 da noite. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse acordado, como se estivesse esperando. Cláudio, eu disse, você ainda tem aquele cartão? Ele ficou quieto por 3 segundos. Então disse, já estava me perguntando quando você ia ligar. Me instalei num quarto de hotel em Porto Alegre naquela madrugada. Um quarto pequeno, impessoal, com uma janela que dava para um estacionamento. Fiquei sentado na beira da cama por um longo tempo, olhando para nada. O celular começou a vibrar por volta de meia-noite. Helena. Depois Ernesto. Depois o número do escritório da empresa. Deixei vibrar. Não por raiva. Por esgotamento. Havia uma exaustão em mim que não vinha daquela noite. Vinha de anos. Vinha de cada reunião onde meu nome não foi mencionado, de cada relatório que virou a apresentação de outra pessoa, de cada jantar onde eu recuei, de cada vez que engoli uma palavra para não complicar, de cada manhã em que eu me olhava no espelho e me convencia de que ser grato era suficiente. Não era suficiente. Nunca havia sido. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu não precisei ser grato por nada. Estava num quarto feio, sozinho, sem sobrenome que me abrisse portas e sem família que me julgasse pelo que eu não era. E havia algo naquilo, naquela solidão limpa, que se parecia perigosamente com liberdade. Cláudio e eu nos encontramos no dia seguinte num café no centro de Porto Alegre. Ele chegou 5 minutos antes de mim, pedido feito, caderno aberto na mesa. Quando eu me sentei, ele não perguntou o que havia acontecido. Não era do estilo dele. Disse apenas, tenho uma operação em andamento. Preciso de alguém que entenda de reestruturação financeira de verdade. Não é glamouroso no começo. Mas é real. O que isso significa na prática? Perguntei. Significa que vamos identificar empresas com dívida podre e ativos bons. Vamos comprar essa dívida com desconto. Vamos reestruturar ou liquidar com lucro. A margem existe porque ninguém tem paciência para fazer esse trabalho direito. Ele tomou o café. Você tem paciência? Não era uma pergunta. Tenho, eu disse. E tem reserva? Perguntou. Tinha. Durante os 2 anos e meio na Carvalho, havia guardado em silêncio uma parte do meu salário numa conta que Helena não sabia que existia. Não por desonestidade. Por instinto. O mesmo instinto que meu pai havia me ensinado aos 12 anos. Nunca coloque todos os seus ativos onde você não tem controle. A reserva não era grande. Mas era suficiente para ser meu primeiro aporte na operação que Cláudio havia estruturado. Assinamos um acordo de sociedade naquela semana. A Farias e Moreira Gestão de Ativos começou num escritório de 2 ambientes num prédio comercial da Cidade Baixa em Porto Alegre, com uma mesa, 2 computadores e uma cafeteira que Cláudio havia trazido de casa porque dizia que café de máquina prejudicava o raciocínio. Os primeiros 6 meses foram duros de um jeito que nenhum roteiro de sucesso costuma mostrar com honestidade. A gente trabalhava 12, 14 horas por dia analisando balanços de empresas que a maioria dos investidores havia abandonado. Empresas com problemas reais, gestão comprometida, mercado difícil. A questão era sempre a mesma: o ativo real vale mais do que a dívida? Se a resposta fosse sim, a gente comprava a dívida com desconto e negociava a reestruturação. Eu comia macarrão instantâneo numa kitchen de 40 metros quadrados em Bonfim, acordava às 6 da manhã e chegava no escritório antes de Cláudio. Havia noites em que abria o notebook às 10 da noite para revisar uma análise e fechava às 3 da manhã sem perceber que o tempo havia passado. Não era glamour. Era trabalho. E eu era bom nisso de um jeito que só faz sentido quando você finalmente está fazendo a coisa certa para as razões certas. Na Carvalho, eu era bom porque precisava provar algo para alguém. Agora eu era bom porque o trabalho em si importava, porque cada análise correta se traduzia em resultado real, porque pela primeira vez na vida o meu nome estava no contrato. A primeira operação grande foi uma distribuidora de insumos agrícolas no interior do Paraná que havia expandido rápido demais durante o boom de commodities e acumulado uma dívida bancária que o fluxo de caixa já não conseguia servir. Os bancos queriam sair. A gestão estava paralisada. Compramos a dívida principal por 62 centavos no real, reestruturamos o passivo, colocamos um gestor interino por 90 dias e revendemos a participação 8 meses depois com uma margem que transformou nossa reserva inicial em algo que começava a parecer um negócio de verdade. Cláudio olhou para os números finais da operação e disse: "Você viu a oportunidade antes de mim." Era verdade. E foi a primeira vez em muitos anos que alguém disse isso sobre mim sem em seguida atribuir o mérito a outro lugar. Durante esse período, fui formalmente notificado sobre o processo de divórcio. Helena havia contratado um advogado. Eu contratei outro. Não havia muito a disputar, não tínhamos filhos, o apartamento era propriedade da família Carvalho, e meu advogado garantiu que minha saída fosse limpa e sem amarras. Assinei os papéis num escritório neutro, sem encontrar Helena. Não pedi isso.
Simplesmente aconteceu assim. Havia uma parte de mim que queria aquele encontro. Não para discutir. Não para exigir explicações. Só para ver se ela parecia diferente. Se havia alguma coisa nos olhos dela que dissesse que ela sabia o que havia feito naquela noite. Mas a vida raramente oferece essas cenas no momento em que você ainda precisa delas. Fui construindo. Devagar. Com consistência. O segundo ano foi diferente do primeiro. A reputação na rede de Cláudio havia se espalhado de um jeito silencioso, como reputações de verdade se espalham, não por campanha, mas por resultado. Um fundo de investimentos de médio porte em São Paulo nos contactou para uma parceria em 2 operações no Sul. Fechamos. Um banco regional nos ofereceu uma carteira de créditos inadimplentes para análise. Analisamos e compramos parte. A Farias e Moreira cresceu sem barulho. Abrimos mais 2 sócios operacionais. Contratamos uma equipe pequena mas precisa. Mudei da kitchen para um apartamento de 2 quartos com vista para o Guaíba, comprei uma cafeteira boa, e numa noite de inverno olhei pela janela para o lago e percebi que havia muito tempo que eu não acordava com aquela sensação de ter que provar algo para alguém. Era uma sensação estranha. Boa. Mas estranha. O terceiro ano foi o ano em que tudo convergiu. Cláudio chegou uma manhã com um dossiê numa pasta laranja. Sentou, abriu na minha frente, e disse apenas, Carvalho Agroindustrial. Eu não disse nada por um tempo. Peguei a pasta. Li os primeiros números. Era exatamente o que eu havia previsto 3 anos antes. O cenário pessimista, quase na íntegra. A empresa havia feito mais 2 investimentos equivocados num período de queda de preços de grãos, a dívida com bancos havia chegado a um patamar que o fluxo de caixa operacional não conseguia mais servir, e 2 dos principais contratos com cooperativas haviam sido renegociados em condições piores. A empresa ainda operava, ainda tinha os ativos físicos, ainda tinha a estrutura. Mas estava tecnicamente à beira de um colapso de liquidez. Os bancos queriam sair. Estavam vendendo a dívida. Quanto estão pedindo? Perguntei. Cláudio me disse o número. Fiz as contas na cabeça. Os ativos físicos da empresa valiam mais do que o dobro da dívida. Era uma operação viável. Era, na verdade, uma das melhores oportunidades que havíamos visto em meses. Você quer fazer isso? Cláudio perguntou. E havia algo na pergunta que ia além dos números. Ele sabia de onde eu havia saído. Sabia o que aquela pasta laranja representava. Eu olhei para a janela por um momento. É uma boa operação, eu disse. É. Então vamos fazer. Levamos 6 semanas para estruturar a aquisição da dívida principal da Carvalho Agroindustrial. Compramos de 2 bancos credores diferentes, em transações separadas, através de uma SPE, uma empresa criada especificamente para aquela operação, que não tinha o nome da Farias e Moreira na frente. Era a prática padrão do mercado. Não havia nada de errado nisso. Mas significava que, do ponto de vista dos Carvalho, o credor principal havia mudado e o novo titular da dívida era uma empresa com um nome que eles não reconheciam. Até a reunião de reestruturação. Ernesto Carvalho havia contratado uma consultoria financeira para negociar com os credores. A reunião foi marcada para uma sala num hotel de Porto Alegre, num 10º andar com vista para a cidade. Eu soube dos detalhes pela nossa equipe jurídica. Soube que Helena estaria presente como diretora financeira da empresa, cargo que havia assumido depois que eu saí. Na manhã daquela reunião, acordei cedo. Tomei café devagar, olhando pela janela. Não havia nervosismo. Havia apenas aquela quietude que aprendi a reconhecer nos anos anteriores, a quietude de alguém que fez o trabalho, que sabe o que tem nas mãos, que não precisa de nada além dos fatos. Vesti um paletó cinza que havia comprado meses antes. Não por ostentação. Porque era o meu. Porque eu havia escolhido, pagado, sem consultar ninguém. Cheguei à sala 15 minutos antes do horário. Cláudio veio comigo, mas ficaria em silêncio. Era minha operação, minha negociação, meu lugar naquela mesa. Me sentei na cabeceira, abri o notebook, e comecei a revisar os números pela última vez. A equipe da consultoria contratada pelos Carvalho chegou primeiro. 2 homens de terno, pastas na mão, o tipo de consultor que cobra caro para dizer o que o cliente quer ouvir. Cumprimentaram, sentaram, abriram as pastas. Depois vieram os representantes dos credores menores. E então a porta se abriu de novo. Ernesto Carvalho entrou primeiro. Mais velho do que eu lembrava, ou talvez só parecesse assim sob aquela luz de sala de reunião. Depois vieram 2 executivos da empresa. E depois Helena. Ela estava diferente de um jeito que eu não havia previsto. Não no sentido físico, embora houvesse algo no rosto dela que parecia ter carregado os últimos 3 anos de um modo que o rosto de um executivo bem-sucedido não deveria carregar. Era mais uma diferença de postura. Havia algo menos absoluto nela. Como se a certeza que ela sempre carregou houvesse cedido em algum ponto sob um peso que eu não havia acompanhado de perto. Ela entrou olhando para os papéis que tinha na mão. Um dos consultores dela se aproximou do nosso lado da mesa para cumprimentar e disse, enquanto apertava a mão de Cláudio, bom dia. Vocês são da SP4 Pinheiros? Cláudio confirmou. E o senhor? O consultor se virou para mim. O senhor é o senhor Moreira? O sobrenome. Só o sobrenome. Eu vi Helena parar. Não foi um movimento grande. Foi apenas uma pausa. O tipo de pausa que acontece quando o cérebro recebe uma informação que não consegue processar de imediato. Vi os ombros dela tensionarem levemente. Vi a mão que segurava os papéis apertar um pouco mais. Ela ainda não havia olhado para mim. Isso, eu disse. O silêncio na sala durou talvez 2 segundos. Mas foi o tipo de silêncio que expande.
Helena ergueu os olhos dos papéis devagar. E então me viu. Não havia música naquela sala. Havia o som baixo do ar-condicionado. Havia o barulho distante da cidade lá embaixo. Havia o copo d'água intocado na minha frente e o relógio na parede marcando cada segundo com uma clareza desnecessária. O rosto dela passou por várias expressões em sequência rápida, rápida demais para que qualquer uma delas pudesse ser controlada. Choque primeiro. Depois algo que se parecia com negação, como se os olhos precisassem confirmar o que o sobrenome já havia dito. Depois uma expressão que eu não soube nomear na hora, mas que hoje reconheço como a expressão de alguém que está refazendo internamente 3 anos de narrativa e percebendo que a narrativa estava errada. Ernesto percebeu que algo havia acontecido. Olhou para a filha, depois para mim. Quando me reconheceu, o rosto dele não mostrou choque. Mostrou algo mais complexo. Algo parecido com o cálculo que um homem faz quando percebe que as peças do tabuleiro mudaram de posição sem ele ter autorizado. Eu me virei para a sala. Podemos começar. A reunião durou 3 horas. Fui objetivo. Preciso. Apresentei os termos da reestruturação da dívida com a clareza de quem passou semanas preparando cada número. Os consultores dos Carvalho tentaram negociar prazo, tentaram contestar a avaliação dos ativos, tentaram encontrar brechas no acordo. Não havia brechas. Eu havia fechado todas elas com 6 semanas de trabalho meticuloso. Ernesto ficou em silêncio durante boa parte da reunião, o que era incomum o suficiente para que todos na sala notassem. Helena fez algumas perguntas técnicas, boas perguntas na verdade, perguntas que mostravam que ela havia aprendido coisas reais nos últimos 3 anos. Eu respondi cada uma com o mesmo tom que usaria para qualquer outro credor em qualquer outra mesa. Ao final, os termos foram aceitos. A Carvalho Agroindustrial teria um plano de reestruturação de 18 meses, com supervisão técnica da nossa equipe e metas de desempenho trimestrais. Era um acordo bom para todos. Era o tipo de operação que Cláudio e eu havíamos construído nossa reputação fazendo. Quando a reunião foi encerrada, as pessoas começaram a se levantar, a recolher papéis, a trocar cartões. Cláudio saiu com os advogados para resolver detalhes da documentação. Eu estava fechando o notebook quando ouvi os passos. Rodolfo. A voz de Helena era mais baixa do que eu lembrava. Ou talvez fosse aquela sala, aquele contexto, que tornava tudo mais quieto. Me virei. Ela estava de pé a 2 metros de mim, segurando os papéis contra o peito como um escudo que ela sabia que não protegia nada. Eu precisava falar com você. Pode falar, eu disse. Ela ficou em silêncio por um momento. Havia algo nela que era muito diferente da mulher que eu conhecera, não em termos de aparência, mas em termos de arquitetura interior. A certeza havia saído. No lugar havia algo mais honesto e por isso mais difícil de sustentar. Eu sei que não existe palavra certa para o que aconteceu naquela noite, ela disse finalmente. E eu não estou aqui pedindo nada. Só, eu precisava que você soubesse que eu me arrependi. Que eu me arrependo. Olhei para ela por um momento. Havia uma versão dessa cena que eu havia imaginado em algum momento dos primeiros meses depois de ir embora. Uma versão em que eu tinha respostas preparadas, em que havia uma eloquência que entregava tudo o que não pude dizer naquela noite. Mas essa versão havia desaparecido em algum ponto do caminho, dissolvida pelo trabalho, pelos anos, pela pessoa diferente em que me tornará. Eu sei que você se arrepende, Helena, eu disse. E era verdade. Eu via isso no rosto dela. Você está bem? Ela perguntou. E havia uma simplicidade nessa pergunta que me surpreendeu. Estou, eu disse. Pela primeira vez em muito tempo, estou. Ela sentiu devagar. Havia uma expressão nos olhos dela que era genuína demais para ser apenas arrependimento profissional. Mas havia também uma distância entre nós que não era hostil. Era apenas real. Era a distância entre 2 pessoas que foram uma coisa e depois cada uma virou outra coisa, e essas coisas novas não cabem no mesmo espaço que as antigas. Eu vi os relatórios que você fez para a empresa, ela disse depois de um momento. Os que o Marcos apresentava como dele. Não disse nada. Você viu o que ia acontecer antes de todo mundo. Eu vi, eu disse. Devíamos ter ouvido. Era a coisa mais honesta que ela havia dito para mim em anos. Talvez a coisa mais honesta que ela havia dito para si mesma em anos. Peguei o notebook, coloquei na bolsa. Me virei para ir. Rodolfo. A voz dela era muito quieta agora. Parei. Você foi o melhor que passou pela minha vida. E eu só percebi isso quando você foi embora. Fiquei parado por um segundo. Havia um peso naquelas palavras que era real. Havia dor nelas. E havia uma parte de mim, pequena mas ainda presente, que reconhecia aquela dor porque havia carregado uma versão dela por muito tempo. Me virei levemente na direção dela. Eu passei muito tempo tentando ser suficiente para você, eu disse. Foi só quando fui embora que percebi que já era. Não havia raiva naquelas palavras. Havia apenas a verdade limpa de alguém que finalmente havia parado de medir seu valor pelo termômetro de outra pessoa. Me virei de novo. Caminhei até a porta. No corredor, Cláudio estava me esperando com 2 cafés. Me entregou um sem dizer nada. Descemos no elevador em silêncio. Na saída do hotel, o sol de Porto Alegre no início da tarde era do tipo que ilumina tudo com uma clareza um pouco excessiva, o tipo de luz que não deixa sombras. Andamos um trecho pela calçada antes de Cláudio dizer, como foi? Bom negócio, eu disse. Ele tomou o café. Só isso. Pensei por um momento. Só isso. E era verdade. Não havia triunfo naquela tarde. Não havia vingança.
Havia apenas a sensação quieta de um homem que havia saído de um lugar onde não cabia, encontrado o lugar onde cabia, e agora podia olhar para trás sem raiva e para frente sem medo. O homem que saiu daquele jantar 3 anos antes, o homem que dobrou o guardanapo e colocou na mesa com cuidado antes de se levantar, esse homem não existia mais. Não porque ele havia sido destruído, mas porque havia se transformado em algo que ele mesmo não teria reconhecido naquela época. E isso, descobri naquela tarde caminhando pela calçada ensolarada de Porto Alegre com um café na mão e um bom negócio fechado, era a única forma de vitória que importava de verdade. Não há que você conquista sobre os outros. Há que você conquista sobre a versão de você mesmo que um dia acreditou que precisava de permissão para existir. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários, você já ficou num lugar onde claramente não era bem-vindo, só porque acreditava que deveria ser grato por estar lá.